Bom, pessoal, então assim, cisão heterolítica, né, ou heterólise, tá? É a quebra, tá, da ligação química, né, no par de elétrons da ligação química, né? Só que é uma quebra desigual. Quando a gente fala em cisão homolítica ou homólise, é uma quebra dessa ligação química que acontece, né? E essa quebra deixa, né, os seus átomos de forma proporcional com seus elétrons. Aqui na heterolítica ou na heterólise, essa quebra ela acontece, só que os átomos ficam com os elétrons, as camadas eletrônicas, né, que se formam a partir dessa quebra, dessa ligação, não é igual, é desigual. Eu fico com um núcleo mais polarizado e um núcleo menos polarizado. Olha o que está acontecendo aqui com o cloro, né, tendo ali é, seus 7 elétrons, e olha aqui, no caso 7 elétrons não, né, tendo seus 8 elétrons, porque o cloro, nessa quebra aqui, né, ele pegou, né, o elétron do hidrogênio. Então o hidrogênio fica com carga positiva, representando que perdeu um elétron, tá? E o cloro ele vai, em vez de ficar com seus 7, vai ficar com 8. Ele roubou ali, surrupiou um elétron do hidrogênio, até pelo fato de ser mais eletronegativo e ter essa propriedade, né, para a gente apresentar. Tá? Muito bem. O que acontece? Essas situações aqui, elas vão gerar o que nós chamamos, tá, de eletrófilo e nucleófilo. Importante nós termos noção aí desses termos, né? É importante anotar, sublinhar eles, enfim. Eletrófilo, elétron, vem de elétron, é uma espécie química, tá? Que vai ter deficiência de elétrons, tá? E como é que eu represento essa deficiência de elétrons? Colocando uma carga positiva, um maisinho ali em cima. Né? No caso aqui o hidrogênio, eu estou colocando um mais aqui do lado, querendo dizer o seguinte, olha, tá me sobrando próton e tá me faltando elétron. Né? Então por isso que ela é carregada positivamente, a gente diz que ela é carregada positivamente, um eletrófilo. Porque tá, oxa, olha, o que está acontecendo aqui? Tá me faltando elétrons na quebra, né, da ligação. Eu perdi um elétron, né? E como é que eu represento isso, que esse átomo perdeu um elétron? Com um sinalzinho positivo. Então, muitas vezes vocês vão ver, né, nas questões alguns átomos com um sinal positivo em cima. O que significa? Olha, ele está representando, né, aqui na química orgânica principalmente, está representando uma espécie chamada eletrófilo, que é aquela que tem deficiência de elétrons, que está com um valor de elétrons menor do que deveria estar. Né? Então, em uma reação química, ela vai ser aquela espécie que vai querer receber os elétrons. E por ser uma espécie que vai querer receber elétrons, né, por ter uma carga positiva, indicando que eu tenho mais prótons do que elétrons, ela vai ser uma espécie que vai querer receber os elétrons em uma ligação química. Se ela quer receber elétrons, eu posso classificá-la, posso chamar um eletrófilo de ácido de Lewis. Né? Para Lewis, nas teorias ácido-base que a gente já estudou, espécies químicas que recebem par de elétrons, que aceitam par de elétrons, nós as classificamos, né, como ácidos de Lewis. Tá? Então é importante eu ter essa noção assim de nomenclatura, porque muitas vezes em algumas questões vão aparecer termos como eletrófilo, e aí a pessoa fica achando que é uma coisa de outro mundo, né, e não tem nem ideia do que seja e se sente boiando. Tá? Mas categoricamente, né, uma espécie química que tem deficiência de elétrons. Um eletrófilo seria como um cátion, uma espécie química positiva, ou seja, porque eu tenho mais cargas positivas do que negativas, porque está faltando elétrons para ela. E por que está faltando? Porque ela sofreu uma quebra, né, na sua ligação. Ela tinha uma ligação química que foi rompida, que foi quebrada. Tá? Então essa é a primeira condição, né, falando dos eletrófilos aí para gente
dentro desse contexto de reações orgânicas. Nucleófilo. Nucleófilo é o contrário do eletrófilo. Né? Se o eletrófilo era uma espécie química positiva, que tinha deficiência de elétrons, o nucleófilo é uma espécie química negativa, carregada negativamente, né? Que tem que apresenta, né, na sua camada de valência principalmente, a disponibilidade para doar elétrons. Ela está completa. O nucleófilo é uma espécie química que está com a camada de valência em termos de elétrons completa e que está podendo doar elétrons. É o caso aqui do cloro. Né? Vocês podem ver que ao entorno do cloro ali, eu vou ter lá 8 pontinhos pretos representando 8 elétrons e um sinalzinho de menos ali dentro, dizendo assim, olha, ele pode fazer, né, ele pode reagir aqui nesse caso. Tá? Então, se eu fosse classificar como ácido, base, esse processo, os eletrófilos eu chamaria eles de bases de Lewis, porque são espécies químicas que podem doar pares de elétrons. Né? Para Lewis, ácidos são aquelas espécies químicas que podem receber elétrons, que podem aceitar par de elétrons. Né? E para Lewis, bases são espécies químicas que podem doar pares de elétrons. Né? Então, assim, o que acontece? Né? Essa ruptura de ligação na presença, tá, de um catalisador apropriado, em geral esse catalisador ele é um ácido de Lewis, né, vai formar esse cátion e esse ânion. Na verdade, eletrófilo e nucleófilo não é nada diferente do que a gente já viu lá na química inorgânica, que nós chamávamos no primeiro ano de cátion e de ânion. A gente chamava isso no primeiro ano de cátion e de ânion, e continua sendo cátion e ânion. Só que aqui tem uma roupagem diferente, tem uma nomenclatura diferente, que às vezes tu olha e meio que te assusta e pensa, mas eu tô boiando nesse negócio aqui. Não, na verdade, tu já sabia que quem perde elétrons, fica com deficiência de elétrons, vai ficar com a carguinha positiva, eu vou chamar de cátion. Quem ganha elétrons, né, fica com elétrons recebidos ali, ganhos, vai ficar com uma carguinha negativa e eu vou chamar de ânion. Só que aqui eu chamo o cátion de eletrófilo e o ânion de nucleófilo. Por que eu mudo essa nomenclatura? Porque essas espécies, eletrófilo e nucleófilo, elas vão ser originadas a partir da quebra das ligações químicas. Tá? A partir da quebra das ligações que ali existiam, né, respectivamente. Tá? Também há que se considerar aqui o fator da eletronegatividade, que acompanha a gente, né, durante o ensino médio, aquela propriedade que os elementos têm em atrair elétrons uns dos outros. Isso também é bastante relevante e bastante importante para nós. Tá? Agora vamos pensar num processo de halogenação, por exemplo, uma reação de halogenação, por exemplo. Tá? Deixa eu só... Então, as reações de halogenação de alcanos, né? Alcanos, hidrocarbonetos, que possuem ligações simples, tá? Eu tenho algumas condições a serem observadas, tá? A primeira delas é a gente enxergar, tá, como é que esse processo acontece, quais são, né, as prioridades de halogenação. Halogenar alguma coisa, o que é? É colocar algum átomo da família 17 da tabela periódica. Né? Halogenação vem de halogênios, né? É colocar halogênios ali naquele hidrocarboneto, naquele alcano. Tá? Então, nós já sabemos que todas as moléculas têm as classificações dos carbonos, né, em primário, secundário, terciário e quaternário. Carbono primário, aquele carbono que liga-se somente a um carbono. Carbono secundário, aquele carbono que liga-se a 2 carbonos. Carbono terciário é aquele carbono que liga-se a 3 carbonos. E carbono quaternário, aquele carbono que liga-se a 4 carbonos. Já sabemos disso, né? Ou se a gente não sabia, a gente precisa estar com isso bem tranquilo, bem dominado, digamos assim. Bom, essa é a primeira condição, a primeira situação. A partir daí, a gente vai entender, né, que essa baixa reatividade
que tem nos alcanos, nesses hidrocarbonetos que fazem ligações simples, acontece pelo tipo de ligação, que é uma ligação sigma, né? Ligação relativamente estável, são apolares e são difíceis de serem quebradas. E como é que então vai ajudar? O que acontece para que esse processo seja quebrado? Para que essa halogenação aconteça? Porque para eu colocar algum átomo de halogênio aqui, algum cloro, algum bromo, algum flúor, eu preciso quebrar uma dessas ligações do carbono, um desses tracinhos aqui. Como é que eu faço esse processo acontecer na prática? Com luz ultravioleta em geral, né? Ou aquecimento em geral. Então, a partir de incisão de luz ultravioleta de altas temperaturas, a gente consegue fazer essa reação de halogênio com alcano acontecer, que seriam as reações de substituição, né? Onde eu vou lá e coloco um halogênio naquele alcano, olha aqui, coloco um cloro aqui, né, nesse alcano, coloco um cloro nesse carbono e no lugar desse cloro que eu coloquei, tem que tirar alguém, né? Porque o carbono está fazendo 4 ligações com hidrogênio. Eu tiro um hidrogênio e ponho um cloro. Olha aqui, eu fiquei com 3 hidrogênios agora ao invés de 4 e mais um cloro. Esse processo, tá, para acontecer, ocorre por cisão homolítica, tá? Por quebra de ligação de modo homolítico, ou seja, os pares de elétrons, né, são quebrados de forma igual, né? Eles são quebrados de forma equivalente, tá? Então, quando a gente tira esse átomo de hidrogênio do carbono, tá? Quando a gente faz essa extração, o cloro, né, volta a ter os seus elétrons desemparelhados, porque aqui eu também preciso quebrar essa molécula aqui do gás cloro, né? E aí ele vai formar o ácido clorídrico, né? Vai se ligar com o hidrogênio. A gente já tinha visto esse processo, é uma reação de substituição, estou trocando cloro por hidrogênio aqui. Só que precisa ficar relacionado que para isso acontecer eu tenho que ter luz ou eu tenho que ter aquecimento desse meio aqui, desses gases aqui. E que esse processo ele ocorre por quebra homolítica, por cisão homolítica. Os pares de elétrons ficam emparelhados, né, de forma mais igual, tá? Esse hidrogênio que sai daqui do metano, ele vai ligar-se ao cloro, formando o HCl, ou o ácido clorídrico, tá? Então, assim, esse processo vai se repetindo várias vezes, né, até que os pares de radicais reajam entre si, né, e acabam fazendo, né, com que a reação seja concluída. Aqui nós temos as observações desse processo, né, as etapas desse processo, né? Eu tenho a quebra da ligação do cloro aqui por cisão homolítica, então eles ficam com números parelhos de elétrons, né? Porque eu tive aquecimento, certo? Depois, nessa segunda etapa, eu vou ter a substituição, sai um hidrogênio do metano e entra um cloro. E na terceira etapa ali, eu vou ter então a liberação desse outro cloro, né? Que mais tarde vai se ligar com esse hidrogênio, vai formar esse radical livre aí para entrar em contato com o hidrogênio e poder dessa forma reagir com ele, tá? Então, precisa ficar claro aqui que essas reações de halogenação, que nada mais são do que reações de substituição, tá? Elas acontecem de modo que perfazem, né, o processo de cisão homolítica, onde a quebra das ligações mantém o número de elétrons iguais para cada lado. Ah, por que é importante eu saber isso? Eu estou te ensinando, tentando te ensinar aqui o mecanismo de como isso aqui acontece, tá? Para te ampliar, né, a forma de entender esse processo, para que a coisa não fique somente decorativa, no sentido, a reação de substituição é assim, é por halogenação e deu. Não, como é que é essa halogenação? Ela acontece desse modo que a gente está descrevendo aqui na aula de hoje, então,
que é realmente importante mencionar, ok?